E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos estar ouvindo um pouco sobre a história de Thor em Jotunheim. Isso faz parte da mitologia nórdica, certo? Então vamos começar. Certo dia, Thor, junto com seu criado Thjalfi e por Loki, partiu para uma viagem ao país dos gigantes. Quando chegou a noite, eles procuraram um lugar onde pudessem se abrigar, chegando a um grande palácio. Ali, eles se deitaram para dormir. Mas quando deu meia-noite, foram alarmados por um tremor de terra que sacudiu todo o edifício. Thor ficou na porta do aposento que eles foram se esconder, segurando seu martelo, disposto a se defender se acontecesse algo. Foi ouvido durante a noite um terrível rugido. E, ao amanhecer, Thor saiu e encontrou estendido perto de si um gigante, que dormia e roncava, produzindo o rugido que o assustara tanto na noite anterior. Conta-se que pela primeira vez, Thor teve medo de se utilizar de seu martelo. E, como o gigante tivesse acordado, se limitou a perguntar seu nome. "Meu nome é Skrimir", disse o gigante. "Mas não preciso perguntar teu nome, pois sei que és o deus Thor. O que aconteceu, porém, com a minha luva?" Foi dessa forma que Thor percebeu que aquilo que ele pensava ser um castelo durante a noite, na verdade, era a luva do gigante. Skrimir propôs que todos viajassem juntos. Assim eles viajaram durante todo o dia. E ao anoitecer, Skrimir escolheu um lugar para passarem a noite, sob um carvalho gigante. E disse aos outros que iria se deitar para dormir, acrescentando: "Ficai com a minha mochila e preparai vossa ceia." Thor, tentando abrir a mochila, viu que Skrimir a amarrou tão bem que era impossível desatar um único nó. O deus então acabou se irritando e, agarrando o martelo com as duas mãos, desfechou uma furiosa pancada na testa do gigante. Skrimir, acordando, se limitou a perguntar se havia caído alguma folha em sua cabeça e se eles haviam ceado. Quando Skrimir recomeçou a roncar com tanta força que o ruído ecoava pela floresta, Thor, não conseguindo dormir, se levantou e, segurando o martelo, desfechou uma pancada com tanta força no crânio do gigante que produziu uma profunda depressão. "Que aconteceu?" gritou Skrimir, acordando. "Há pássaros empoleirados nessa árvore? Senti um pouco de musgo dos ramos cair em minha cabeça." "Que tens, Thor?" Thor foi logo se afastando, dizendo que acabara de acordar e que, como era apenas meia-noite, ainda havia tempo para dormir. Estava disposto a chegar a uma decisão se tivesse a oportunidade de desfechar uma terceira pancada na cabeça do gigante. Pouco antes do amanhecer, percebeu que Skrimir dormira de novo e, mais uma vez, pegou o martelo e deu uma pancada com tanta violência que o martelo penetrou na cabeça do gigante até o cabo. Só que Skrimir se sentou e esfregou a cabeça, falando: "Uma bolota caiu em minha cabeça." "O quê? Está acordado, Thor?" "Acho que está na hora de todos nós nos levantarmos. Mas não vai demorar muito para vocês chegarem na cidade de Utgard." Ao chegarem em Utgard, virão que muitos homens são mais altos que eu. Os aconselho que, quando chegarem ali, a não terem tanta confiança em vocês mesmos, pois os seguidores de Utgard-Loki não admitirão farde a criaturinhas tão pequenas quanto vocês. Aqui nos separaremos." E assim dizendo, atirou a mochila aos ombros e, virando as costas, entrou na floresta. Thor e seus companheiros seguiram viagem e, por volta de meio-dia, avistaram a cidade. Continuaram a andar e entraram na cidade.
E avistando diante deles um grande palácio com a porta escancarada, nele entraram. Continuando a caminhar, chegaram diante do rei, Utgard-Loki, a quem saudaram com grande respeito. Se não me engano, esse rapaz ali deve ser o deus Thor, disse o rei, encarando-o com um sorriso zombeteiro. Talvez você valha mais do que parece, pois não tem permissão de ficar aqui quem não se destaca. O que sei com perfeição, disse Loki, é comer mais depressa do que qualquer outra pessoa. Será uma qualidade levada em conta, se conseguir fazer o que promete. E vamos tentar agora mesmo, disse Utgard. Tendo sido colocado no salão um recipiente cheio de carne, Loki colocou-se de um lado e seu competidor Log de outro. E cada um começou a comer tão depressa como podia, até os dois se encontrarem no meio do recipiente. Foi visto que Loki comera apenas a carne, enquanto seu adversário devorara tanto a carne quanto os ossos. E assim, todos os presentes proclamaram que Loki fora vencido. Utgard perguntou que façanha seria capaz de executar o jovem que acompanhava Thor. Thjalfi respondeu que correria a tal velocidade que ninguém seria capaz de se emparelhar com ele. Então, todos se dirigiram até uma planície para ver tal ato. Na primeira corrida, Hugin, o oponente de Thjalfi, ficou tão à frente de seu concorrente que o alcançou por trás, não muito distante do ponto de partida. Correram uma segunda vez, correram uma terceira vez, mas Thjalfi não foi bem em nenhuma delas. Utgard então se dirigiu a Thor. Que façanha estaria disposto a executar? Thor respondeu que disputaria uma prova de bebida com qualquer um. Utgard mandou seu copeiro buscar o grande chifre que seus seguidores eram obrigados a esvaziar. Quem é bom bebedor esvazia esse chifre de um só gole, embora a maioria parte dos homens o esvazie de 2 vezes, e os fracos só consigam na 3ª vez, disse Utgard. Thor olhou para o chifre, que não era tão grande, mas era comprido. Como estava com sede, levou aos lábios e bebeu durante o maior tempo que pôde, para não tomar um segundo gole. Mas, quando afastou o copo dos lábios e olhou dentro, percebeu que a bebida mal havia diminuído. Depois de respirar com força, Thor tentou uma segunda vez, com toda a energia. Mas, após afastar o chifre da boca, teve a impressão que bebera ainda menos que da vez anterior. E então, Thor? Perguntou Utgard. Não deves te poupar. Se quer esgotar o chifre no 3º gole, terá que beber muita coisa. Furioso, Thor levou novamente o chifre aos lábios e fez o possível para esvaziar. Mas, ao olhar a bebida, viu que ela estava apenas um pouco mais baixa. Assim, resolveu não tentar outra vez e devolveu a vasilha ao copeiro. Agora estou vendo que não é quem julgávamos que fosse, disse Utgard. Poderá, porém, tentar outra façanha, embora me pareça que não tem condição para conquistar qualquer prêmio. O que você propõe? Perguntou Thor. Costumamos praticar aqui uma brincadeira da qual participam somente as crianças. Consiste apenas em levantar meu gato do chão. E eu não me atreveria a propor tal coisa ao grande Thor. Então, um grande gato cinzento entrou no salão. Thor segurou pela barriga o gato e fez o possível para o levantar do chão. Mas o gato, recurvando as costas, tornou vão todos os esforços do deus. Vendo isso, Thor desistiu de fazer outra tentativa. A experiência deu o resultado do que eu esperava, disse Utgard. O gato é grande, mas Thor é pequeno em comparação aos nossos homens. Pequeno como sou, retrucou Thor. Deixe-me ver quem de vós agora eu estou enfurecido e estará disposto a lutar comigo. Não vejo ninguém, disse o rei, que não se julgasse diminuído lutando contigo.
Deixarei contudo que alguém vai chamar a velha Ellie, minha ama, e Thor lutará com ela se quiser. Entrou no salão uma velha desdentada, a quem Utgard deu ordens para lutar com Thor. Mas, por mais que Thor se esforçasse, não conseguiu derrubar a velha. Depois de uma violenta luta, Thor começou a ceder terreno e finalmente caiu de joelhos. Acabadas as tentativas, e já sendo muito tarde, todos foram para os seus devidos aposentos descansar. Na manhã seguinte, ao nascer do dia, Thor e seus companheiros vestiram-se e se prepararam para partir. Antes que fosse, Utgard perguntou a Thor o que ele achara da sua viagem e se havia encontrado algum homem mais forte do que ele próprio. Thor respondeu que não podia negar que se sentia envergonhado. E o que mais me aborrece, acrescentou, é que vocês podem me chamar de uma pessoa de pouco valor. Não, disse Utgard. Agora que está fora da cidade, eu posso dizer a verdade. Enquanto eu viver e mandar, jamais entrará aqui de novo. E, palavra de honra, se tivesse sabido antes que tinha tanto vigor e me levaria tão perto ao revés, não teria permitido que aqui entrasse dessa vez. Fica sabendo que eu te iludi durante todo o tempo com minhas artimanhas. Primeiro, na floresta. Sim, era eu, o gigante. Amarrei a mochila com arame para que não pudesse desamarrar. Depois tu me deu 3 pancadas com teu martelo. A primeira, mesmo sendo a mais fraca, teria terminado meus dias se tivesse me atingido. Mas eu deslizei para um lado e tuas pancadas atingiram a montanha, onde abriram 3 fendas, uma das quais de grande profundidade. Tive que procurar meus recursos nas provas que vocês tiveram na cidade. Na primeira, Loki, como a própria fome, devorou tudo que tinha diante dele. Mas o Logi, que lutava com ele, era na realidade nada menos que o fogo, e portanto consumiu não apenas a carne, mas o osso que a sustenta. Hugh, com quem Thialf disputou corrida, era o pensamento, sendo impossível para Thialf correr na mesma velocidade que ele. Agora você, Thor, tentou esvaziar o chifre. Executou uma façanha tão maravilhosa que se eu não a tivesse visto, não acreditaria. Uma das extremidades daquele chifre ia dar no mar, que tu não conseguiu esgotar, mas quando chegar na praia vai ver quanto foi por ti bebido. Realizou também uma façanha não menos maravilhosa com o gato. E para dizer a verdade, quando vimos que uma das patas estava acima do chão, nós ficamos horrorizados, pois o que você pensava ser um gato era na verdade a serpente de Midgard, que rodeia a terra. E foi tão distendida por ti que mal conseguiu rodeá-la entre a sua cabeça e cauda. A luta com Ellie não foi a menos admirável, pois jamais houve um homem que, mais cedo ou mais tarde, não acabe sendo vencido pela velhice. E era isso que Ellie realmente era, a velhice. Agora que vamos nos separar, me deixa dizer que será preferível para nós que jamais te aproxime de mim novamente, pois, se fizer isso, eu vou me defender, por meio de artimanhas. De modo que você só vai perder tempo e não terá fama lutando comigo. Ouvindo tais palavras, Thor, pé da vida, levantou o martelo e teria desfechado uma pancada, se Utgard Loki não tivesse desaparecido. Quando voltou à cidade para destruí-la, Thor não encontrou nada além de uma verdejante planície. Bem, gente, essa foi a história que eu tinha para contar para vocês hoje sobre Thor em Jotunheim. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem qual a próxima história vocês gostariam que eu contasse, de outros deuses e tudo mais. Compartilhem com seus amigos caso vocês acharam a história interessante. Vejo vocês em uma próxima e tchau!